vezes a gente escreve de um jeito mais complicado do que é necessário e nem percebe. E quando estamos escrevendo ou traduzindo um resumo de revisão sistemática, temos que evitar isso. Principalmente se for um resumo para leigos, o Plain Language Summary. Mas nós podemos tornar os nossos textos mais fáceis de ler, mais claros e mais curtos. Podemos fazer com que pessoas leigas tenham mais facilidade de compreender os textos se escrevermos frases mais curtas. Cortar uma frase longa em 2 ou 3 é um recurso importante nas traduções dos resumos. Você, tradutor, tem liberdade para fazer isso. Não faça traduções literais. Aqui vão 3 principais dicas de como reduzir e simplificar as traduções. Primeiro, evite escrever uma negação da negação. Nesta frase, se formos fazer uma tradução literal, teremos que escrever todos os estudos falharam em relatar. 6 palavras. E essa é uma forma negativa de escrever, falhar em relatar. Não seria muito mais direto escrever nenhum estudo relatou? Segundo exemplo. Por que escrever com 2 palavras o que podemos expressar com uma somente? O objetivo foi produzir a tradução. Não seria muito mais simples usar uma ao invés de 2 palavras? Traduzir. Também é bom evitar construções com alguns dos ou nenhum dos. Fica mais claro escrever simplesmente nenhum. Veja esta outra frase. Uma maneira ruim de traduzir seria: encontramos 10 estudos com nenhuma heterogeneidade entre os ensaios. Um jeito mais simples: encontramos 10 estudos sem heterogeneidade entre eles. Terceiro, movimente o texto de lugar. Algumas frases têm um sujeito composto por muitos pedaços. Vejam neste caso quem é o sujeito da ação. A prescrição, a dosagem, a segurança, a idade e o risco. São 5 elementos que compõem esse sujeito. O que vai acontecer com todos eles? O seu leitor só vai descobrir lá no final da frase. Até lá, é possível que até já tenha perdido o fôlego. Veja como nós damos uma ajuda ao leitor se movimentamos esse predicado para o início da frase. Permanecem desconhecidos é algo que pode ser movido para o início. Quando lê permanecem desconhecidos, o leitor já fica curioso para saber o que ainda está incerto e continua a ler. Ele entende que tudo isso permanece desconhecido e que permanecer desconhecido é algo que vai acontecer com tudo que vier em seguida a esses 2 pontos que nós inserimos ali. Vejam aqui outro caso em que mover alguma coisa de lugar melhora a legibilidade de um texto. Neste caso, o tradutor poderia ser tentado a traduzir literalmente. Mas esse não é o nosso jeito de falar. Que tal assim? Lembre-se, a legibilidade de um texto melhora se usarmos frases curtas.